Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler hoje do versículo 9 até o versículo 13. Estas são as palavras de Deus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela verdade revelada nela. Eu peço, abra o nosso coração, o nosso entendimento para recebê-la, fortalece a nossa fé, nos enche do Teu Espírito Santo, para não somente entender, mas também aplicar e praticar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós já vimos que João Batista veio como mensageiro, que preparava o caminho para aquele que vinha após ele. E nós já vimos também que esse que vinha após João Batista, ninguém menos era do que o próprio Senhor Jeová, que vinha para visitar o seu povo, para vir ao seu templo. Que ele era mais forte do que João, que ele era aquele que batizava com o Espírito Santo. João diz: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito. E agora, no versículo 9, Marcos já introduz quem é essa pessoa. De que forma veio Jeová? Como que o Deus do Antigo Testamento apareceu e veio visitar o seu povo? E ele começa falando assim que Jesus é essa pessoa que vem após João, para quem João preparava o caminho. Mas Jesus vem de um lugar improvável e com uma atitude improvável. Porque o que será que povoava a imaginação do povo da época, quando eles pensavam: olha, Jeová vem ao seu templo? Será que vai ser como quando ele desceu no Monte Sinai e o monte pegou fogo e houve fumaça escura? Será que vai ser como quando ele vem no templo inaugurado por Salomão e enche o templo de fumaça? E eles talvez tinham alguma imaginação sobre como viria. Viria como uma coluna de fogo e de fumaça. Viria como o anjo que apareceu para Manoá, pai de Sansão. Como vai ser essa vinda de Jeová profetizada no Antigo Testamento? Agora, Jesus é esse Jeová. E de onde que ele vem? No versículo 9. Ele vem de Nazaré da Galiléia. Ninguém imaginava isso. De Nazaré era uma vila, uma cidade pequena, pouca importância. Galiléia era também uma região que não era conhecida especialmente pela sua espiritualidade. Você tinha lugares na Galiléia, e a Galiléia era um território que ficava dentro da Terra Prometida, ficava dentro do território do que hoje seria Israel, do que hoje é Israel, e ali na Galiléia tinha templos pagãos, tinha altares a deuses falsos pagãos. Então tinha pessoas na Galiléia que não eram judeus, que não acreditavam em Deus, era uma população com bastante mistura. E Jesus vem de lá, Jeová vem de lá, vem de Nazaré da Galiléia. E ele vem com uma atitude também bastante improvável, porque Jesus, o mais forte do que João, o Senhor Jeová que veio ao seu povo, aquele que batiza com o Espírito, e essa é a razão porque João fala: eu não sou digno de desatar a correia da sandália de seus pés. Ele vem, chega para João e fala: me batiza. É uma atitude muito improvável, pelo menos para a mente humana, carnal, que pensa em termos de glória humana, de hierarquia humana e de aparência humana.
Isso é óbvio que demonstra a humildade de Jesus. O próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. É óbvio que essa atitude de Jesus é uma atitude de extrema humildade, aceitar ser batizado por alguém que ele sabe que é mais fraco do que ele, e a pessoa que o batiza, João Batista, também sabe que é mais fraco do que ele, mas ele vai e se deixa batizar por João. Mas também é muito mais do que só uma demonstração de humildade. E não que uma demonstração de humildade seja pouca coisa, mas que tem muito mais coisa envolvida aqui. Jesus, ao ser batizado, ele diz o que para para João Batista, lá no Evangelho de Mateus? Ele diz: olha, tem que ser feito assim para se cumprir toda a justiça. E ele estava falando justiça aqui no sentido de fazer toda a vontade do Pai. E é exatamente isso que está acontecendo, porque ele é batizado, logo em seguida aparece essa voz dizendo: tu és o meu filho amado em quem me comprazo, eu me agrado do que você está fazendo. Foi para agradar o Pai que Jesus se submete ao batismo, mas ele também faz uma outra coisa ao ser batizado. Jesus repisa o território que foi caminhado, o caminho que foi trilhado pelos israelitas, pelo povo de Israel. Com uma diferença, sempre fazendo a vontade do Pai. Agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas sobre a história do povo de Israel e você vai perceber como que Jesus está repisando esse caminho, como que ele está fazendo esse caminho de novo. Israel, a Bíblia diz que foi batizado, Israel inteiro foi batizado no Êxodo. A Bíblia diz que a travessia de Israel no Mar Vermelho foi um batismo. Eles ficaram, num certo sentido, imersos na água do mar e na nuvem de Deus que cobriu eles enquanto eles estavam atravessando o Mar Vermelho a seco. E Paulo chama essa experiência que eles tiveram na travessia do Mar Vermelho de batismo, lá em 1 Coríntios 10. Depois que eles saem desse batismo, que foi o Mar Vermelho, o Senhor guia eles para o deserto. E eles vão descendo, eles vão para um caminho diferente, eles não vão em direção à terra prometida, mas eles vão descendo em direção ao Sinai, em direção ao deserto. Ali, no deserto, eles são tentados pela fome, pela sede e caem. Eles murmuram contra Moisés porque não tem água para beber, murmuram contra Deus porque não tem comida para comer, murmuram depois, quando Deus dá comida, eles murmuram que não tem carne. E eles estão sempre arrumando algum motivo para murmurar enquanto eles estão passando pelo deserto. E chega um ponto que eles rejeitam o próprio maná. Eles pegam o pão do céu que Deus mandou, e chamam aquele pão de pão desprezível. Não comem o pão, e é nessa ocasião que Deus envia serpentes, que são feras, certo? São animais selvagens que vivem no campo, vivem no deserto, em lugares desertos, em lugares ermos. E essas serpentes vão e começam a morder o povo, e o povo começa a morrer. Essa é a experiência de Israel. Batismo, deserto, tentação, queda, desprezam o pão celeste e não conseguem conviver com os animais selvagens. Os animais selvagens os devoram, os machucam. Agora Jesus repisa o mesmo território, porque no versículo 9, Jesus é batizado no Jordão, assim como Israel foi batizado no Mar Vermelho. Depois o Espírito Santo impele o Senhor, lá no versículo 12, para ir para o deserto. Da mesma maneira como ele impeliu Israel para ir para o deserto. Chega no deserto, Jesus jejua, passa fome, fica 40 dias sem comer e sem beber nada. Só que, diferente de Israel, ele não reclama, não murmura, não cede à tentação. O diabo, quando vê que ele não vai cair por causa da fome, por causa da sede, por causa da solidão do deserto, o diabo vem pessoalmente, começa a tentá-lo. Você encontra isso nos outros evangelhos. E Jesus vence a tentação. E aí vem esse encontro, porque Marcos fala que, e Marcos é o único evangelho que menciona isso, que ele estava com as feras e os anjos o serviam.
Veja só, é o exato oposto do que aconteceu com Israel no deserto. Israel no deserto, as feras os feriram porque eles rejeitaram o pão celeste. Agora, Jesus não murmura, não cai, recebe o pão celeste com gratidão, os anjos vêm trazer comida para ele, e as feras do campo estão ali e não tocam nele. O que, para você entender a importância disso, pensa na situação. Aqui a gente não sabe, a gente tem aqui o calanguinho, né, que vem assustar aí de vez em quando, um sapinho que entra às vezes no quintal, uma lagartixa que entra na casa procurando um mosquito, e às vezes ainda assusta, de vez em quando, né? Se pegar de surpresa. Agora, imagina você estar num lugar absolutamente deserto, você está na floresta amazônica, não tem ninguém, ali você topa com a onça, ali você topa com a sucuri, ali você topa com a jiboia, ali você encontra com a anta, não tem absolutamente nenhum animal com o qual você se sente seguro. Nenhum. E vários deles podem te devorar, e outros que podem não te devorar, podem acabar te envenenando. Tem pequenos sapos que, se você tocar na pele dele, é venenoso. E você passa mal, pode até morrer. Agora, Jesus estava num lugar deserto, e ali foi passando o leão, ali passou a cobra, ali passou tudo que era bicho. E não tocaram nele, não o feriram, não o atacaram, não viram nele um alimento. Até existe uma teoria que eu acho que faz muito sentido, de que nesse momento de Jesus na tentação no deserto, ele mostrou o seu valor como segundo Adão, como verdadeiro segundo Adão, aquele que veio fazer o que Adão não conseguiu fazer. Porque Adão tinha todos os animais em segurança com ele no jardim do Éden, nenhum animal mordia, nenhum animal atacava, era total paz, não tinha nenhum animal ali que fosse selvagem ou feroz o suficiente para morder ou para envenenar Adão e Eva. Mas Adão, por causa do pecado, deixou os animais todos ferozes e ele mesmo também se enfureceu. Jesus vai para o deserto e amansa os animais. E ele mesmo não é feroz, ele não é uma fera. Ele é o verdadeiro Adão que veio restaurar todas as coisas. O que Jesus está fazendo é repisar o mesmo caminho de Israel e acertar todas as vezes que Israel errou. Em todos os pontos que Israel nessa jornada caiu, Jesus não caiu. Jesus repisou o caminho do povo de Israel, não caiu, mas foi perfeitamente fiel ao Senhor, o seu Pai. Então Jesus aqui não é só o verdadeiro Jeová que veio visitar o seu povo, ele também é o verdadeiro Israel. Israel como deveria ser. No batismo de Jesus, o céu se abriu e Deus desceu. Porque quando você lê aqui no versículo 10, logo que saiu da água, viu os céus abertos. Não foi só a pomba descendo que ele viu os céus abertos. E no batismo de Israel, o céu também se abriu. E Deus também se manifestou lá no Monte Sinai. O céu rasgou em cima do Monte Sinai. Deus se manifestou sobre o Monte Sinai. O monte ficou pegando fogo. Jesus cumpriu então aquela profecia de Isaías, que pediu para Deus que ele rasgasse os céus de novo. Lá em Isaías 64, versículo 1, o profeta menciona isso em forma de oração, na verdade, esse pedido para Deus. Se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face. Ele está lembrando de quando lá no deserto Deus desceu e abriu o Monte Sinai, abriu o céu, rasgou o céu, veio sobre o Monte Sinai se derreteu. Ele está falando como o Senhor podia fazer isso de novo, o Senhor podia rasgar o céu de novo e descer.
E foi isso que aconteceu no batismo de Jesus. Jesus, ao ser batizado, ele falou: eu sou o verdadeiro Israel. E ao sair do batismo, o céu se rasga, se abre, e Deus desce sobre ele. Deus, o Espírito Santo, na forma de uma pomba, e pousa sobre o Senhor Jesus. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e o verdadeiro servo de Deus. A voz do Pai fala quando o céu se rasga e o Espírito Santo vem sobre Jesus. Todos ouvem essa voz que diz: tu és o meu Filho amado. E quando Deus o Pai chama Jesus de meu Filho, ele confirma que Jesus é o Filho de Deus que estava profetizado lá no Salmo 2, versículo 7, que diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Filho por geração, não por criação, não como nós que fomos criados e somos adotados, mas por geração eterna do Pai. O verdadeiro ungido, versículo 6, o versículo antes do Salmo 2, versículo 7, quando o Pai diz que ele é o Filho, antes ele diz que ele é o ungido, que ele é o Cristo, que ele é o verdadeiro Rei, escolhido pelo Pai para reinar o seu povo, e no versículo 8 ele diz que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Então quando Jesus sai da água do batismo, o céu se rasga sobre ele, o Espírito Santo desce, e Deus fala: tu és o meu Filho amado. Deus está dando um recado para João Batista e para os demais que ouviram, que esse homem que acaba de ser batizado é o herdeiro de todas as coisas, é o rei sobre todas as coisas, é o escolhido por Deus para reinar e é o próprio Filho gerado pelo Pai. A voz do Pai diz mais, porque ele diz também: em quem me comprazo. E assim o Pai confirma que Jesus é o servo de Deus e o eleito de Deus, de Isaías 42, versículo 1, que diz assim: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Veja que versículo maravilhoso, que profecia tremenda, que Deus remete todo mundo a olhar para ela, lá em Isaías 42, 1. Olha, eu vou mandar um servo, eu tenho um servo que é especial, é o meu eleito, é o meu escolhido. Ele vai fazer a minha vontade, a minha alma se compraz nele, eu tenho prazer nele, eu me alegro nele, eu me deleito com ele me agrada completamente. Eu pus o meu espírito sobre ele e ele vai trazer justiça aos gentios. Ele é então quem tem o Espírito Santo, ele é quem pode batizar com o Espírito Santo, porque o Pai disse que pôs o Espírito sobre ele. E agora, nessa frase, nessa fala do Pai, que vem como voz do céu para que todos ouçam, ele confirma que esse Jesus que acaba de vir de Nazaré da Galileia é esse servo, é essa pessoa que tem o Espírito Santo, é esse que é o eleito de Deus, é esse que traz a justiça. A justiça no sentido de que ele traz o perdão dos pecados e traz o julgamento. Ele traz perdão para aqueles que creem, para aqueles que o recebem. E nesse sentido ele traz justiça, porque ele justifica os pecadores que se arrependem e creem em Jesus. Mas ele também traz justiça no sentido de juízo e julgamento sobre aqueles que rejeitam a sua palavra, que não creem no seu nome. Então ele traz juízo sobre essas pessoas. Nessa passagem, Deus revela claramente a Santíssima Trindade. Você vê ela muito bem desenhada aqui. Porque quando você presta atenção no Evangelho de Marcos, na forma como isso aconteceu e como ele narra, você tem Jesus sendo batizado, saindo da água. O Espírito Santo vindo sobre ele como pomba. E o Pai falando do céu com ele. Agora, veja. Marcos acabou de dizer, alguns versículos antes, que Jesus é Jeová que veio ao seu povo. Jesus é Jeová que veio visitar o seu templo.
Então Jeová veio ao seu povo, Jeová está aqui diante de João Batista, e João Batista acaba de batizar Jeová na pessoa de Jesus. Só que quando Jeová, na pessoa de Jesus, sai da água, Jeová fala com Jeová. Jeová lá do céu, se dirigindo a Jeová aqui na terra, fala: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jeová tem um filho. Jeová tem um filho, que é esse que acaba de ser batizado. Jeová tem um espírito, que é esse que acaba de descer sobre o Jeová filho, que acabou de ser batizado. Mas não existem três Jeová, apenas um. A Bíblia claramente determina que existe um único Deus, um único Jeová. Só que esse único Deus, Jeová, acaba agora de ter uma conversa, onde três pessoas aparecem, três interlocutores, três eus. Eu digo que tu és o meu filho em quem me comprazo. Um eu que fala, um eu que ouve, e um eu que desce sobre Jesus, que é o Espírito Santo. E essa é a Trindade, um único Deus que existe em três pessoas. Deus o Pai, que fala desde o céu, Deus o Filho, que vem ao mundo como homem, e Deus o Espírito Santo, que vem sobre Deus o Filho. Portanto, Jesus é o Filho de Deus, que sendo Deus e Senhor de tudo, se fez homem. Ele é a pessoa da Trindade, que sendo Deus e Senhor de todas as coisas, se faz homem, se faz servo. Isso já é uma grande humildade. Isso já é humildade infinita. O fato de que o Filho de Deus decidiu se tornar homem já é humildade infinita. E ele veio ao seu povo e se fez povo. Porque agora que ele se fez homem, ele não se faz só homem no sentido genérico, ele se faz homem, filho de uma mulher específica, dentro de uma linhagem específica, que é a linhagem de Davi, que é a linhagem de Abraão, dentro de uma nação específica, que é a nação de Israel, num território específico, com endereço específico. E ao fazer isso, ele se identifica com esse povo, e ele faz exatamente aquilo que o povo não conseguiu fazer. O povo foi para o deserto e não conseguiu vencer a tentação é real. Não fique você tentado a julgar o povo de Israel pelo que eles fizeram. Nossa, o povo de Israel não dá, não acredito. Olha, pão descendo do céu e eles reclamando. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já reclamou das bênçãos que Deus te deu? Veja, a tentação foi difícil para eles e é difícil para você também. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós somos o povo que não conseguiu vencer a tentação. Nós somos o povo que caiu. Nós somos o povo que fracassou, o povo que falhou. Jesus veio e se fez povo de Israel e fez o que o povo de Israel não conseguiu fazer, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Por tudo isso, irmãos, nós cremos e servimos ao Deus Trino. Essa é a primeira coisa, a coisa mais importante. O que Deus revelou de si mesmo, nós aceitamos, nós abraçamos, nós amamos e nós adoramos. Nós nos prostramos perante o Deus Trino, porque Ele se revelou Trino. Ele se revelou Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ninguém mais. E é por isso que nós não dizemos que são três deuses, que é um único Deus, porque Ele revelou que Ele é um só. E Ele também revelou que tem três pessoas nessa unidade. E é isso que nós cremos. Nós cremos na Trindade porque ela é a revelação que Deus fez de si mesmo. Nós recebemos também o batismo para nos unir a Cristo, que é o verdadeiro Israel, e é assim que nós somos feitos povo de Deus. O batismo e tudo que engloba o batismo, arrependimento, fé, confissão de pecados, abandono do pecado, dar as costas para o pecado, tudo isso está incluso e nós abraçamos tudo isso no batismo para nós
no batismo, sermos unidos com Cristo na sua morte, sermos unidos com Ele na sua ressurreição, morremos com Ele, vivemos com Ele e sermos parte do seu povo, que é o povo de Israel, o verdadeiro Israel. Aliás, é importante aqui pontuar que não existem dois povos de Deus. Tem gente que acha que tem dois povos de Deus. O povo de Israel seria o povo terreno e a igreja seria o povo celeste. Veja, só tem um povo de Deus. Só tem um Israel verdadeiro. O Israel verdadeiro chama-se Jesus Cristo. Ninguém que odeia Jesus Cristo ama Israel. Não tem ninguém que ame Israel e odeie Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Israel. Se você despreza Jesus, você despreza Israel. Mas se você recebe Jesus e Ele olha para você e chama você de meu povo, então agora você é parte do verdadeiro Israel, o Israel de Deus, que é a igreja. A igreja é o Israel de Deus, ela é o povo de Deus. E por último, por causa de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Assim como o Espírito impeliu Jesus para o deserto logo após o batismo, adivinha o que Ele faz conosco? A vida cristã, ela começa no batismo, ela segue no deserto e ela termina no céu. Num certo sentido, nós já estamos nos lugares celestiais com Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. Mas em outro sentido, nós estamos aqui no deserto, lutando para permanecer fiel e vencer as tentações. Entenda que muitas lutas que acontecem na sua vida, muitas provas que você passa, muitas dificuldades que você encontra na vida, são direção do Espírito Santo para te provar, para te lapidar, para te transformar, para fazer com que você se pareça com Jesus. No batismo você é unido a Cristo, mas Cristo, logo após ser batizado, foi impelido pelo Espírito ao deserto. Então, se você é unido a Cristo, é natural que o Espírito Santo vai te guiar, vai te direcionar na sua vida a lugares que muitas vezes você não gostaria de estar, a situações que você muitas vezes não quereria enfrentar, mas por amor dele, por amor da palavra dele, você vai passar. E você vai vencer em nome de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo que te direcionou até lá, não chegou lá, virou as costas e foi embora. Ele está com você. Então, assim como Jesus lá no deserto se encontrou com o lobo, se encontrou com o leão, se encontrou com o leopardo, se encontrou com a cobra e nada pôde fazer mal para ele, o Espírito Santo vai te guardar e vai cuidar de você, para que você vença, mas permaneça fiel, não caia na tentação, não murmure, não olhe para trás, não desista, não fraqueje, não fala, não, só mais uma vez, só mais um pecado. Não, não tem só mais um, acabou. Isso é parte do seu velho homem, isso ficou para trás, isso não pode voltar. Toda vez que volta, você volta para o Egito, você volta para a lama, você destrói a sua fé, você machuca o seu coração, você se afasta do Senhor, você se separa de Cristo. Não é muito inteligente, tá? Essa estratégia de vida não funciona muito bem. A melhor estratégia é confiar no Senhor. Confia que aquele que te conduziu ao deserto vai te dar a vitória sobre Satanás. E o inimigo não vai conseguir te derrotar. Assim como ele foi com Jesus, ele vai ser com você. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos fortalecer, Pai. Nos encher do teu Espírito. Pai, fortalecer a nossa fé no Senhor, para que nós possamos confiar na tua palavra em toda situação, Pai, em toda dificuldade, porque muitas vezes o Senhor nos conduz sim a momentos difíceis, mas nós cremos que pela graça do Senhor nós vamos vencer. Pai, sê conosco, derrama sobre nós o mesmo Espírito, une o nosso coração com o coração de Jesus, para que nós possamos vencer, meu Pai, sair desse deserto e chegar na terra prometida, em nome de Jesus.
Amém.